muito nesses processos. Fátima é médica, acupunturista e helper sênior do Patchwork. Então, Fátima, a experiência aí é toda sua e nossa, e eu estou muito alegre de você estar aqui com a gente. Pode começar. Ok. Obrigada, Vânia. Eu quero agradecer a você e ao grupo, toda a organização, né, ao Gustavo, à Suzane, por esse convite, por essa oportunidade de encontrar mais gente de outros estados, de conhecer vocês, né? E de interagir, a gente poder interagir de alguma forma a partir dos ensinamentos do Patchwork, tá? Então, eu fiz alguns slides e eu queria começar a fazer a projeção. Vou pedir a ajuda da Suzana para fazer isso. Tá. Suzana, como é que eu faço para minimizar essas carinhas aqui do lado? Porque tá em cima da tela, está dificultando a minha visualização do slide. Faça isso, Suzana. Pronto, abri. Vai lá no Option View, né, na sua versão lá em inglês. Sim. E vai side by side. Side by side, pronto. Fica pois mas aí a tela ficou pequenininha, é assim mesmo que vai ficar? Eu acho melhor a tela ser grande. Você pode arrastar essa e minimizar o máximo possível essa barra que fica entre os vídeos e o outro. Tá. Ótimo, querida. Obrigada, viu, pela aula. Nada. Pronto. Isso. Então, pronto, deixa eu voltar. E aí você já tem o seu controle. Pronto. Então, pessoal, eu queria conversar hoje com vocês sobre essa crise planetária tão falada que a gente já está atravessando há algum tempo, né? E olha, esse controle na minha mão, gente, é um perigo total. Não, fui eu que eu estava tentando. Então eu estava tentando apagar o... Não, fica passando, Suzana, é melhor. Eu vou te pedindo e tu vai passando. Tá bom. Tá? Então, na verdade, nós estamos passando uma transição de civilização, né? Essa nossa civilização atual, ela já se esgotou, ela já se extinguiu. E essa crise que nós estamos passando é uma crise de adaptação de nós, seres humanos, com essa nova energia, esse novo campo de energia que tem na Terra. Passa o próximo, querida. Tá aqui, eu posso passar. Pronto. Então, tirando aqui um trecho da nossa palestra, né? Que, em determinadas épocas da nossa história, um influxo de energia cósmica vem para mudar, assim, completamente a energia da Terra, né? Então, isso é falado também em outra palestra, que é essa aqui, a 227, e é o seguinte: todos nós somos seres multidimensionais numa experiência terrena, né? Então, nós estamos em contato com todas as dimensões. E dentro de nós tem um fluxo de energia como se fosse uma centelha, uma semente. Na verdade, é uma centelha. E ela funciona como uma semente. Ela fica emitindo aquele campo de energia, uma onda de energia, que nos impulsiona para o que é nosso destino, para o que é a vontade da nossa essência. Então, em determinado tempo da nossa história, esse ciclo muda. O que era a realidade fica obsoleto. Então, vem uma outra onda. E na transição entre uma onda e outra, sempre existe uma certa crise. Então, por exemplo, no tempo mais antigo, o homem era primitivo, então a onda civilizatória da Terra dizia o quê? Dizia que os seres humanos precisavam sobreviver. Então, todos os seres humanos, eles estavam envolvidos nessa tarefa de sobrevivência, reverenciando um Deus que era identificado completamente com a natureza, né? É como se a natureza fosse Deus, e o homem vivia nessa luta com a natureza pela sobrevivência. Essa onda durou muitos séculos e permitiu um amadurecimento, até que chegou uma hora que essa luta pela sobrevivência redundava numa expressão assim muito primitiva da agressividade. E isso estava comprometendo a própria sobrevivência da espécie. Então veio uma outra onda. E essa onda, ela veio tirar o foco dessa consciência coletiva tribal para um foco
tirou essa visão de Deus como a natureza e criou uma personalização, uma imagem de um Deus fora. Um Deus que era tirano, que impunha uma lei, uma regra, que todo mundo tinha que se obedecer. Então, essa onda começou a criar o quê? Começou a criar um padrão de conduta, né, através de códigos de ética variados, né, e através das próprias religiões. E aí se instaurou um período onde se fortaleceu a imagem idealizada do planeta, todo mundo se comportava dentro do padrão ético, padrão admissível socialmente, e isso era ótimo, porque isso garantiu o funcionamento mais harmônico da sociedade. Até que chegou um ponto que esse ciclo da humanidade começou a ficar obsoleto. E aí essa imagem de Deus externa começou a se tornar um Deus tirano e a cometer abusos. Aí veio a Idade Média, aqueles horrores da Inquisição que a gente conhece. Então, isso demonstrava que estava em evolução aquele ciclo. Então, uma nova onda veio. E era uma onda que tirou o foco dessa consciência mais coletiva, esse padrão de comportamento coletivo, e trouxe mais o foco para uma consciência individual. Então, foi aí que se desenvolveu a ciência, se desenvolveu a arte, veio o Renascimento, e os seres humanos começaram a desacreditar desse Deus. Então, o Deus, que era um Deus fora, virou o ego. Cada pessoa se achou autônomo e começou a desenvolver, a conhecer mais o mundo, a busca do conhecimento, que isso foi maravilhoso, né? Durante um tempo, a ciência se desenvolveu, a tecnologia se desenvolveu, a vida melhorou bastante, só que chegou uma hora que essa onda também estava obsoleta. Então, isso que era uma coisa boa, esse ateísmo, essa volta para a consciência individual que deu às pessoas a oportunidade de desenvolverem a autorresponsabilidade, né? E isso foi ótimo. Mas aí começou o quê? Começou essa volta para dentro de si mesmo, criou uma sociedade que se sustenta no egoísmo, né? Se sustenta no egoísmo, e isso começou a gerar muitas distorções. Então, essa civilização baseada nessa onda, ela começou a evoluir. E nós estamos agora no fim, no sepultamento dessa civilização. Então, o que é a transição que se faz agora? Nós estamos saindo de uma sociedade completamente egocêntrica, que é voltada para os interesses individuais, é como se fosse uma adolescência da sociedade, né? Todos os indivíduos querem tudo para mim. Eu legislo em meu benefício, né? Eu crio negociações que me proporcionem o máximo de lucro e o mínimo de esforço, o mínimo de doação aos outros. Então, isso criou uma sociedade egocêntrica, né? Uma sociedade baseada na vontade do ego. O ego foi muito desenvolvido nesse ciclo anterior que está evoluindo, e esse ego, ele se acha Deus. Ele decide, ele toma as rédeas, ele não quer. Perdeu-se totalmente essa noção de religiosidade, em grande medida, né? E a sociedade passou a ser composta por um conjunto de indivíduos que vivem norteados pela intenção de receber, né? Isso é óbvio que norteia tudo, né? A empresa, ela é criada para ter lucro, né? Tudo que eu faço é visando um sucesso pessoal meu, né? E assim, a gente criou um mundo de ilusão, de separatividade e de competição, onde todo mundo quer 100% de sucesso e 0% de frustração. Então, você vê, a competitividade, como é uma crença de massa, que é necessário competir pela riqueza disponível no universo, isso virou uma regra. Então, os empregos têm um concurso. Tem um concurso com poucas vagas e com muitos aspirantes. Então, eu estou disputando com outro o emprego. Eu estou disputando com outro sucesso. Eu estou na internet disputando com outros seguidores, né? Então, tudo virou uma questão de disputa, né? Essa sociedade, ela está se extinguindo, ela não está mais se sustentando, isso já mudou, o campo de energia do planeta já mudou. Mudou e nós estamos nessa travessia dessa transição. E é uma transição para onde é que nós vamos agora? O guia, isso que eu estou falando, é tirado de várias palestras, né? Sobretudo dessas 75 que eu estou nomeando aqui,
Mas o guia diz que agora, essa sociedade adolescente, ela vai ter que entrar na fase adulta. Porque o desejo de receber é o desejo da criança. O adulto e a necessidade real do adulto não é receber, é dar, é desenvolver o seu talento e dar o melhor de si. É isso que dá uma satisfação existencial ao adulto, né? Então, essa sociedade regida por essa necessidade, como é que ela vai ser? Ela vai ser uma sociedade onde a gente vai ver a realidade, a gente vai sair desse desejo ilusório, desse anseio de 100% de sucesso e 0% de frustração. E a gente vai viver em coerência com a realidade, né? A realidade desse planeta é uma realidade dual, tem dia e noite, tem quente e frio, isso é, quer a gente goste, quer não, isso é a realidade, né? Então, a gente vai viver aceitando essa dualidade, aceitando que às vezes as coisas acontecem do jeito que eu quero, às vezes não. E o meu foco é uma união e uma cooperação com os outros seres humanos, no sentido de nós construirmos juntos uma sociedade satisfatória para todos. Porque a gente já aprendeu nessa civilização que isso de que era eu contra os outros era um equívoco. Na verdade, se eu trabalho em cooperatividade, eu vou ter mais sucesso e eu vou ter mais êxito, inclusive individualmente, né? Então, essa mudança na energia do planeta já aconteceu. E agora, o que é que está gerando essa crise? O que está gerando essa crise... Desculpem aí, viu, pessoal? Essa inaptidão... Pronto. O que está gerando essa crise é que nós estamos, grande parte de nós todos, em parte, estamos viciados nesse jeito antigo de ser, estamos condicionados, né? Alguns de nós bastante condicionados, mas todos nós estamos, em algum grau, condicionados com o velho estilo. Então, é como se um carro andasse em movimento, rápido, e de repente ele dobra a esquina. A gente não quer dobrar a esquina, de repente, quando o carro dobra, a gente vai para o outro lado, né? Então, esse ir para o outro lado, essa resistência inevitável ao movimento é que gera o quê? Gera essa crise, essa grande crise que nós estamos atravessando, certo? Então, essa crise, ela é tanto mais duradoura e tanto mais sofrida, quanto maior for a nossa resistência, quanto maior for a nossa insistência em manter o velho. A pandemia, ela é uma manifestação externa dessa crise. A pandemia faz parte... Eu acho que está acontecendo uma coisa assim, Suzane. Tu está com controle e eu também, não é não? Porque olha como a setinha fica andando sozinha. Eu não estou mexendo nela. Isso. As então, duas pessoas ou têm eu pego controle. o controle ou você pega, tá certo? Não, você pode pegar. É porque quando eu preciso, às vezes, eu colocar alguém para dentro, ou então mudar aqui a tela. Então talvez seja melhor você ficar, né, não, querida? Não, pode ir, pode ir. Então vamos lá. Essa pandemia, ela faz parte desse sofrimento desnecessário que é fruto dessa crise, né? Então vocês vejam, a pandemia, o próprio nome pandemia vem de Pan. Pan é o nome de um deus grego que é regente do bosque e da floresta, né? Então, as religiões cristãs, elas consideraram esse deus um deus pagão, um deus primitivo, e associaram esse deus ao demônio. Mas ele, na verdade, é uma divindade, é a divindade que protege a natureza. E protege também os seres humanos como parte da natureza que nós somos, certo? Então, essa pandemia, vocês vejam a origem dela. O que é que aconteceu? O vírus, esse grupo coronavírus, é uma espécie de vírus que eles viviam há muito tempo em harmonia com os roedores, sobretudo com os morcegos. Então, eles viviam na floresta, parasitando os morcegos em um estado de perfeita simbiose. O morcego hospedava ele não prejudicava o morcego em nada, ele mantinha a espécie dele sem nenhum prejuízo para o morcego. Então, era uma harmonia entre eles dois. Na hora que o homem foi lá e destruiu a floresta, e a gente destruiu a floresta justamente por quê? Movido por aquela energia da onda que já se esgotou, né? Eu tenho que derrubar todas as árvores para plantar pasto, para botar gado, para vender gado e para ter o dinheiro para mim.
Ou então eu tenho que derrubar as florestas para poder fazer mineração, tirar o tesouro da terra para mim. Ou então eu tenho que derrubar toda a floresta para plantar soja, para exportar soja e ter o dinheiro para mim. Então, o homem teve a ousadia de destruir a natureza para ter dinheiro para si mesmo. Então, quando ele fez isso, movido por aquela energia egoísta da onda que está no fim, ele desequilibrou isso. O vírus não tinha mais hospedeiro para ele viver, porque os morcegos não tinham mais árvores. E aí, o que é que acontece? Ele ficou tentando sobreviver, todos os seres tentam sobreviver. Então, ele foi sofrendo mutação para ver se dava para ele se virar. Numa hora, uma forma mutante, uma variante, conseguiu se adaptar no homem. Antes, os coronavírus, eles não parasitavam o homem, eles eram incompatíveis com esse hospedeiro. Mas então ele foi se adaptando e passou a parasitar o homem. Ninguém no planeta conhecia esse vírus. Então, nenhum homem tinha anticorpo. Então, virou um caos. E esse vírus se proliferou no sentido de sobreviver, de manter a espécie dele. Então, é assim, vocês tiraram minha condição de vida, pois agora vocês me têm condição de vida. É como se o vírus dissesse isso. Então, ele passou a parasitar os humanos e passou a sofrer mutações, variantes, para ficar cada vez mais resistentes, né? Então, vocês vejam que essa pandemia, ela está virando uma bola de neve de infortúnio. É como se o homem tivesse num esforço e o número de mortos, o número de doentes só sobe, né? Aí, de alguma forma, o que foi que aconteceu? Essa pandemia, ela criou uma situação onde toda a ciência se voltou para esse vírus. Todo o esforço, tudo que a gente desenvolveu de tecnologia nessa fase que está se esgotando, está sendo posta a serviço de descobrir uma vacina. Mas vocês veem que mesmo nesse serviço tem a energia do velho mundo. Cada empresa quer manter a patente, cada empresa quer que a sua vacina seja mais eficiente, quer vender mais a sua vacina. A disputa está aí em curso. E o que é que está acontecendo? Toda essa tecnologia, todo esse esforço, no final, não está sendo suficiente. Vocês não têm uma tentação que parece ser uma coisa emperrando? Não é só no Brasil, entende? Não é só no Brasil. Aquela energia do velho mundo não funciona mais no novo mundo, né? Então, a gente está fazendo isso e não está dando em nada, e a gente se arrastando nisso desde o ano passado. E agora você vê no Brasil, parece que o Brasil virou a sede do vírus, a sede da pandemia. Aqui no Brasil, você vê que nós estamos com o número de casos mais do que em todos os locais, né? Ó, agora, esse gráfico aqui, eu peguei do Miguel Nicoleles, ele jogou ontem, né? E vocês vejam, ó, o ano passado, como era a curva de crescimento do vírus. Olha esse ano como é a curva. Olha o tanto de casos. O ano passado, a gente terminou o pico da pandemia com 100 mortos. Lá na frente, 150. Agora, ó, de janeiro para cá, a gente dobrou os casos de 200 para 400 mil. Então, por que a gente se pergunta, por que é que isso está acontecendo no Brasil? Por que nós? Né? Então, a gente vê que o Brasil, ele está vivendo essa crise, é uma crise mais ampla do que a pandemia. Nós estamos vivendo uma crise política, nós estamos vivendo uma crise de valores, né? Nós estamos vivendo uma crise em todos os âmbitos. E essa separatividade da primeira onda, aqui no Brasil, está muito intensa. Essa separatividade existe entre nós do PEFOR, né? Cada grupo toma um partido de uma ideia que está fora de mim, e a gente fica combatendo uns aos outros, né? Então, mas por que gente? Por que será que no Brasil está acontecendo isso? Aí eu me arrisco a analisar a situação do Brasil, porque a gente aprende no PEFOR que todo sofrimento, ele decorre de uma defesa ilusória, né? De uma distorção da energia divina em nós. E que essa distorção da energia em nós, ela existe por uma defesa. A gente, para não sentir uma dor, e todos nós conhecemos que a gente tem as dores infantis, a nossa criança, para a gente se proteger, a gente criou infantilmente uma estratégia ilusória, que é todas aquelas camadas de defesa do eu inferior. Então, nós fazemos isso. Qualquer comunidade faz isso, né? Então, uma comunidade, ela tem um eu inferior, um eu superior e uma máscara,
que é uma resultante do somatório do eu inferior, do eu superior e da máscara manifesto em cada membro, né? Como se cada um de nós somos uma célula dessa comunidade povo brasileiro. E aí, vamos olhar para isso. Se todo mal, se todo sofrimento é uma defesa, vamos entender esse sofrimento do Brasil. Isso aqui é uma coisa que alguns de vocês já viram, que eu falei algo parecido com isso numa palestra antiga que eu fiz em 2016. Ó, mas aí você vê assim, ó, como é a imagem idealizada do Brasil. Quando a gente olhar para trás um pouco, a gente vê que a imagem idealizada do Brasil é uma imagem do povo divertido, bonachão, descontraído, é o país do futebol, joga muito bem futebol, é muito descolado. Aí o Walt Disney criou até aquela imagem do Zé Carioca, né? Que era aquele papagaizinho que, como todo papagaio, falava muito, morava na favela e era todo malandrão, né? Então, é o país da escola de samba, que está todo mundo morando na favela, mas todo mundo investindo um dinheiro em fazer fantasias ostensivas para desfilar durante 3 dias do ano. Então, o Brasil tinha essa idealização de hospedeiro, de descontraído, né? E aí você vai olhar para isso, que embaixo dessa descontração está se revelando agora, mais do que nunca, o eu inferior do Brasil, né? Sobretudo nas defesas distorcidas. E aí você vê que o eu inferior do Brasil, ele está se manifestando agora de forma clara. Existe violência, existe misoginia, é um povo que gosta de arma, que quer se defender na bala, né? Que não gosta de índio, que não gosta de negro. E aí você vê que isso se institucionalizou, a ponto de isso ser manifesto através das autoridades, né? As autoridades manifestam isso e, de alguma forma, uma parte da população se identifica e o eu inferior, que estava escondido debaixo daquela máscara de bonachão, de repente veio à tona e está aí mostrando as garras. Mas a gente sabe que o eu inferior, ele sempre representa uma defesa, né? Então, a criança em nós, essa parte infantil, é como se fosse a parte mais profunda do eu inferior, né? A criança, ela começa a se expressar, ela se sente sofrida, reprimida, aí ela se retrai e ela começa a construir as defesas do eu inferior e, em cima disso, a máscara. Como é a criança do Brasil? Então, vocês vejam. A criança, o aspecto mais primitivo do Brasil são quem? São as populações indígenas. Que eles estavam aqui, vivendo em plena harmonia com a floresta, naquela vidinha deles, né? Os povos ancestrais. De repente, chega aqui os colonizadores. E esses colonizadores, quem eram? Esse pessoal que veio de Portugal para cá não eram os intelectuais, os artistas, as pessoas supercultas, eruditas, não. Eram os degradados, eram pessoas que estavam lotando presídios, eram pessoas que, por assim dizer, eram párias da sociedade, não eram incluídos, não eram respeitados, e foram colocados naquelas caravelas e mandados para procurar um novo mundo, assim, vá habitar um novo mundo. Esse mundo aqui não lhe cabe. Agora, você imagine a dor dessas pessoas que saíram do seu país numa condição de vida, uma condição de uma viagem perigosa, arriscada, né, desconfortável, para ir se aventurar a achar um novo mundo, onde eles ainda iam colonizar. Então, eram pessoas que não tinham identidade. E saíram pelo mundo para procurar o canto delas. Não, pode ficar aí. Eu sugiro que vocês desliguem o microfone. Por favor. Então, os portugueses chegaram aqui e encontraram, então, os índios. Aí, o que é que eles fizeram? Eles já estavam oprimidos lá, eles vieram oprimir aqui, porque a dor que a gente sente é a mesma que a gente inflige. Então, eles tentaram escravizar os índios, e a população indígena sofreram verdadeiras chacinas. Tiveram sua cultura descaracterizada, destruída, foram considerados preguiçosos porque não queriam realizar os trabalhos forçados. Agora, vocês imaginem a dor dessa população ancestral que estava aqui na sua casa, veio uns invasores para subjugá-las, né? Então, a colonização se instalou, começou a produzir, explorar o nosso solo, precisou de mão de obra. Foi buscar mão de obra onde? Na África, uma mão de obra escrava. Então, os negros se viram roubados do seu país,
vindo para um lugar estranho e tratados como animais, né? Além disso, nós temos ancestrais, pequenos outros povos de outros países que vieram para cá em menor quantidade do que esses 3, né? Mas que vieram por conta de guerra, por conta de fuga. Não veio ninguém para o Brasil porque estava feliz, não. Então, esse povo, gente, constitui a criança do Brasil. Essas pessoas são os nossos ancestrais. Essas pessoas somos nós, porque é o DNA delas que está aqui no nosso corpo. Vocês têm ideia disso? Então, todos nós trazemos a dor dos índios, a dor dos negros, a dor dos colonizadores que não eram considerados dignos em seu próprio país. E aí, a gente teve que se virar para se defender dessa dor. Quando vocês veem, quando a gente olha para isso, quando eu olho para isso, eu entendo a rudeza desse nosso eu inferior, sabe? E também a irreverência dessa nossa máscara, né? Que não está nem aí para nada, é um bom vivant, né? Porque é uma criança com muitas dores. Então, a gente vê no PEFOC, o que é que a gente faz com os nossos alunos? A gente quer ajudar eles a encontrar a criança, resgatar essa dor. O Brasil precisa encontrar essa criança e resgatar. Resgatar onde? Dentro de nós. Porque é dentro de nós que esse DNA está. E aí, o que é que a gente faz? A gente despreza os índios, diz que os índios não vai ter nem 1 centímetro cúbico de terra, vai lá e quer expulsar eles da terra dele para procurar minérios, desconsidera totalmente a cultura deles, desconsidera os negros vivem numa situação pobre, com menos oportunidade do que nós, né? Então, vocês vejam que isso que a gente faz, desprezando esses povos de minoria, é um reflexo do nosso autodesprezo, do desprezo que a gente tem pela própria criança, do desprezo que a gente tem pela nossa própria origem. Então, se nós nos julgamos tão insignificantes e temos uma dor tão dilacerada, infligimos a nós mesmos uma dor de desprezo, é claro que a gente vai projetar essa dor fora. E quer matar fora o índio que está aqui na minha célula, o negro que está aqui na minha célula, entende? Então, mas aí, esse país não tem eu superior, não, minha gente, só se fala da desgraça, do eu inferior. O Brasil tem um eu superior, gente, que é um eu superior maravilhoso. Vocês olhem para as riquezas genuínas, naturais do Brasil. Olhe para o seu continente, é um continente enorme, com a maior biodiversidade do planeta, com a maior floresta viva do planeta, que é essa que está sendo devastada, né? Com uma riqueza enorme de minérios, petróleo, o pré-sal, que agora foi sucateado e vendido, era uma riqueza que não é à toa que os outros países tacaram o olhão em cima do pré-sal, né? E fora isso, água. O maior reservatório de água do mundo está no Brasil. Nós somos o celeiro, nós somos hoje a salvação do clima mundial. Isso está na Amazônia, né? E a diversidade de cultura, gente, imagine a diversidade de cultura ancestral. Nós temos a cultura africana, a cultura indígena, né? Fora a cultura dos povos europeus, que foram os colonizadores, tem a cultura do nosso povo nativo, que é uma cultura enorme. Eu agora tive assim, uma intuição de começar a estudar xamanismo, sabe? E eu estou, assim, num encantamento total pelo xamanismo. É uma cultura muito rica, né? Tudo isso faz parte do nosso eu superior. E é desse eu superior, gente, que está brotando essa luz de mudança. Nós somos dignos de uma vida em coerência com o nosso eu superior. A gente precisa cuidar dessa criança, acolher essa criança, para que ela cresça e possa ser um adulto para usufruir dessa riqueza real que ela já tem, né? Então, é esse o convite. E aí, o mundo não é diferente de mim, não, né? A sociedade sou eu. Eu achei muito legal isso que o Krishnamurti diz. A sociedade sou eu. Então, que relação tem cada um de nós com essa crise? Porque a gente se coloca muito como expectante da crise, como espectador, sabe? Isso está acontecendo fora, eu estou aqui, por muita caridade eu medito e rezo. Mas nós somos parte dessa crise. E aí, o que é que nós temos que fazer para contribuir para o desabrochar desse eu superior que somos nós? Para parar de resistir e criar essa crise? Qual é a tarefa de cada um de nós? Então, assim, se existe uma intenção que eu trouxe para cá,
é a gente refletir sobre isso. Qual é a tarefa de cada um de nós, né? E aí... E agora, José, o que foi que aconteceu? Você terminou a apresentação. Eu vou voltar para ela. Foi? Sem problema. Eu vou te deixar com essa apresentação, que eu não vou mais querer essa tarefa, não, que ela está muito chata. Tá bom? Pronto. Então, passe o próximo, linda, por favor. Pronto. Ó, isso aqui, pessoal, é uma foto nossa. Pode passar a outra. 3. Pronto, pare aí. Isso aqui é uma foto nossa da conferência, essa de baixo é a Conferência Internacional do PEF, que aconteceu em 2004 em Angra dos Reis, né? Nós nos reunimos lá em Angra, né? E aí, em cima, tem um grupo de PEF numa conferência. Eu tenho a impressão que isso é uma conferência nordestina que aconteceu lá em Recife, Vânia. Quer ver? Tu olha aí. Porque tem a Júlia fazendo essa dinâmica, né? Não, foi no Rio. Foi no Rio, em 2018. Tá bom, foi. Pronto, perfeito. Foi. E aqui no cantinho, a gente tem um grupo de Brasília, que foi a Dulce de Brasília que me deu essa foto. Eu não sei se ela está aqui. Passa o outro. Então, vamos ver o que é que o guia diz sobre nós. Ele diz assim, ó, passa o próximo para a gente ver qual é a palestra que isso tem. Que isso está dizendo. Pronto, essa palestra 209. Ele diz assim, ó, um grupo como esses tem um significado muito importante para a evolução dessa era. Muito mais do que vocês imaginam, porque a criação se desenvolve a partir do mais diminuto núcleo e se espalha e cria um centro cada vez maior. Então, vocês vejam, essa onda de transformação, ela começou mais ou menos na década de 60, ela começou a se fazer sentir. Naquela questão do movimento hippie, da reação ao Vietnã, do movimento da libertação sexual. Na década de 70, algumas pessoas disseram, peraí, nós não queremos isso para nós. Então, foi quando começou essa onda. Vocês veem quando é que começou o PEFOC? As primeiras palestras foram proferidas em 1958. Então, a sensação que eu tenho, isso é muito forte, eu não tenho dúvida disso, é que o PEFOC chegou com a onda. E ele chegou o quê? Ele chegou para trazer uma nova filosofia que juntava autorresponsabilidade, desenvolvimento individual, com a religiosidade. Percebem isso? Então, a gente tinha saído daquela era do Deus fora, foi para aquela era de stop Deus, agora o Deus é o homem, e o PEFOC está trazendo uma história que é assim, Deus é o homem, mas não é o ego. Deus é essa essência, essa consciência divina que nos habita. E a gente pode, à medida que a gente se conhece, se autorresponsabiliza e se transforma, a gente pode dar passagem para esse Deus, que somos nós, não é um Deus fora. Entendem a riqueza disso? O PEFOC traz uma sabedoria que tem tudo a ver com essa onda. E ele veio para a Terra na hora que a onda estava vindo. Então, isso não é por acaso, gente. O PEFOC, eu não tenho dúvida disso, o PEFOC é a célula motriz de transformação da sociedade. Vocês podem achar que isso é ufanismo, é utopia, mas isso é a pura verdade. Passa outra aí, Suzana. Então, olha o que é que ele diz aqui. Ele diz, nessa mesma palestra, ele diz assim, ó, que quando um grupo de pessoas se reúne com a finalidade de fazer que o centro interior de realidade divina se torne uma manifestação visível, ou seja, quando as pessoas têm a intenção de materializar essa essência divina em nós, é criado uma grande e poderosa célula. E embora, em termos quantitativos, esse número possa ser insignificante comparado com a população do mundo, ele não é insignificante em termos de consciência e energia. Então, nós somos um núcleo de consciência e energia transformadora do planeta. Eu acho isso muito óbvio, gente. Qual é a corrente religiosa no mundo, hoje em dia, que não tem dogma? É o PEFOC, que junta ao mesmo tempo religiosidade e autorresponsabilidade. Isso é tudo que é preciso na nova onda. Isso é a síntese. É a síntese das duas civilizações que nos precederam. Vamos lá, Su? Então, aí o guia diz o seguinte, ó, se vocês lidarem com os obstáculos de vocês de uma forma honesta, de acordo com os princípios desse caminho, se vocês puserem em prática
tudo isso que eu estou dizendo nessas palestras, vocês vão dar um exemplo para o governo mundial. Então, o guia nenhuma vez disse que o PEFOC é alheio à política, que o PEFOC é uma coisa espiritual de ficar não. O guia disse desde o começo, ele disse isso em 1973, ele disse que a gente precisa lidar com os obstáculos e que a bula desse remédio está nas palestras. As palestras, elas são o mapa da mina. Então, nós somos os guardiões do mapa do tesouro. Tudo que a gente precisa para lidar com essas distorções que estão dentro de nós e que estão fora de nós, está nas palestras. Mas a gente precisa ler, acreditar e pôr em prática. E aí a gente vai dar um exemplo para o governo mundial. E esse governo vai vir, plantado por nós. A maior parte de vocês, isso aqui, eu preciso confessar, que eu acho que ele foi um pouco otimista, sabe? Que ele disse, ó, em 1973, que a maior parte de nós ia estar vivo para ver esse novo governo aqui na Terra. Tudo bem, né? Mas eu, sinceramente, dentro de mim, eu não acredito que eu vou ver isso, né? Eu não acredito que eu vou ver, mas eu acredito que eu vou construir isso, e eu quero estar dentro, eu tenho muito orgulho, muita honra de pertencer a esse nosso grupo, a essa comunidade PEFOC, porque eu entendo essa missão que nós temos. Para mim, ela é óbvia e cristalina, ela está manifesta em todas as palestras, e o mapa da mina está lá, não vê quem não quer. Bora lá para o outro. Então, aí eu vou entrar na palestra que vocês me sugeriram, que foi uma escolha muito feliz, ó. A comunicação, a exposição e a consciência grupal é a chave. Por quê? Ele diz nessa palestra 84, que eu também nomeio aqui, que a união absoluta, não pode ser a nossa meta, porque ela não é passível de existir na terceira dimensão. Mas que nós podemos nos aproximar da união através de dois parentes próximos dela, que é a comunicação e a cooperação. Então, nós precisamos criar uma sociedade onde os seus membros cooperem entre si e se comuniquem de forma mais clara. E assim, a gente possa criar uma consciência grupal. Mas, para isso, a gente precisa o quê? A gente precisa de exposição. O que é a exposição? A gente precisa ter consciência daquela parte que resiste à onda transformadora dentro de nós. E, às vezes, meu povo, abrir os olhos para olhar para dentro é uma coisa muito dolorosa. Dolorosa, sobretudo, porque passear aí o próximo. Dolorosa, sobretudo, porque a gente precisa abrir mão do orgulho. A gente está apegado a uma idealização, né? E a gente precisa ter a humildade de saber que nós, que já lemos todas essas palestras, né? Que já... Apesar de tudo que fizemos e dissemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, né? Então, esse eu inferior que resiste, que quer tudo para mim, que está apegado a uma imagem de autoimportância, que essa imagem é a meta-mor dessa civilização que está morrendo, tudo isso existe dentro de nós. E a gente precisa ter humildade de olhar para isso, com coragem. Nosso livro se chama Não Temos o Mal. Mas a gente ainda teme o mal. A gente gosta de olhar o mal fora, mas dentro de nós a gente não gosta. Vamos lá mais um pouquinho? Então, a gente precisa renunciar ao nosso orgulho, ao nosso medo de que as coisas sejam diferentes do que a gente quer e à nossa obstinação para que nossas ideias, nossos valores, as coisas que nós acreditamos, sejam o que vigore. Todos nós estamos apegados a isso, em maior ou menor grau, a gente precisa buscar isso dentro de nós. Passe o outro. Então, a comunicação, ela é um subproduto da expansão da consciência. Não adianta a gente fazer curso de comunicação, ajuda. Mas a nossa comunicação, ela vai ficar cada vez mais clara, mais óbvia, e vai cada vez mais alcançar o coração dos outros, à medida que a nossa consciência se expanda. E quando a nossa consciência se expande, isso requer humildade para a gente olhar e encarar dentro de nós aqueles aspectos que são contrários às intenções do eu superior. Então, na medida que o nosso espírito vai se desenvolvendo, automaticamente a nossa capacidade de se comunicar, de escutar, de se expressar adequadamente, ela vai também se qualificando, né? Porque a comunicação não envolve só a palavra. Envolve a escuta, envolve a postura, envolve uma boa vontade de ouvir o outro.
Passe o seguinte, Su, por favor. E mais. Isso, então, a comunicação, ela requer uma exposição. Essa exposição, ela faz parte desse influxo divino que está vindo agora. Então, essa onda que está vindo para essa civilização, ela é uma onda que expõe. Expõe o quê? Expõe a verdade. Tudo que está escondido vem à tona, né? Se a gente resiste a essa exposição, a gente está criando uma crise e um sofrimento desnecessário. Então, para a gente qualificar a comunicação entre nós, a gente precisa correr o risco de se expor primeiro para nós mesmos e depois para os outros, né? A gente se dedicar à verdade. Essa dedicação em prol da verdade, ela traz uma disposição e uma coragem de se expor e de mudar quando a gente reconhecer que não está certo. Passe aí para frente. Certo, então, aí eu faço essa pergunta para nós. Você expõe seu eu inferior? Você compartilha, comunica esse eu inferior para os outros? Porque, pessoal, o que eu observo é que mesmo nós, a gente ainda é muito relutante em encarar o nosso eu superior, o nosso eu inferior, do jeito que o livro diz. Não tema o mal, vá lá e encare. A gente, na verdade, ainda não faz isso. E aí eu trouxe esse desenho, vou contar a história desse desenho. Esse desenho é um desenho que o meu filho fez quando ele tinha 7 ou 8 anos, ele agora tem 22. O Pedro Campelo, que é um helper que formou junto comigo, que eu acho que ele ainda está aqui, ele estava. O Pedro Campelo, nessa época, tinha um grupo de PEFOR para criança, que era uma coisa que eu achava maravilhosa, assim, um desafio, né? E ele, como ele é arteterapeuta também, ele trabalhava com as crianças no nível lúdico e era muito com arte. Esse desenho aqui foi um comando que ele deu, ele explicou no nível da criança o que era eu inferior, o que era eu superior, e fez uma visualização onde as crianças se sentiam numa floresta e elas iam imaginar qual era a árvore que era o eu superior, qual era a árvore que era o eu inferior, qual era a árvore que era ela. E aí o meu filho fez esse desenho, né? Aí você olha, o eu superior é assim mais engomadinho, mais arrumadinho. O eu inferior é mais borrado, tá vendo? Mas o eu inferior é mais alto do que o eu superior. Porque na visão da criança, a criança tem mais ênfase essa parte infantil da consciência. Aí eu perguntei para ele, aí eu disse, lá, isso aqui o que é? Ele disse, não, isso aqui é um balanço. Eu disse, cadê tu? Não, é porque eu não sou árvore, eu não quis aparecer não, porque eu não sou árvore, mas eu estou aqui no balanço, sentado no balanço. Aí, quando eu olhei mais detalhado para o desenho, eu vi que ele está no desenho. Eu acho que isso aqui é ele. Vocês não veem uma figura humana aqui, os bracinhos, a cabeça e o corpo? E aí eu fiquei imaginando, ó, se eu tirar esse pedaço daqui, esse quadradinho coincide com o buraquinho do desenho. Ele está sentado, se balançando, e a cabeça dele está bem próxima a essa onda, essa nuvem, se ele vier para cá. Essa nuvem, para mim, representa Deus. Porque é uma estrutura que está acima do eu inferior e do eu superior, entende? Então, na verdade, ele está aqui se balançando, tendo como suporte para essa alegria de viver o poder que está no eu superior e que está no eu inferior também. O nosso eu inferior tem muito poder, toda essa energia lúdica, toda essa sexualidade, toda essa vida instintiva, esse tesão de viver, ele está escondido e sepultado junto com o eu inferior que a gente nega, né? Então, por que é que a gente não encara isso como as crianças, né? Tem uma palestra que fala sobre a educação na nova era, que é justamente a oportunidade desses ensinamentos fazerem parte do currículo escolar das crianças. E quem é que vai fazer isso? Somos nós. Quem é que vai construir essa escola com base no PEFOR, se não formos nós, que estudamos o PEFOR, que somos facilitadores e helpers do PEFOR, né? Então, passe aí o outro. Então, eu vejo que nós... já estou vendo que eu estou passando aqui da minha hora, mas também a gente começou atrasado. Eu sinto que nós do PEFOR ainda temos uma postura defensiva parecida com essa. Que essa postura defensiva é assim, ó. O que eu não gosto, eu não quero ver, eu faço assim. Ou então eu me retiro literalmente, vou embora. Ou então eu boto a mão na cara porque eu me mostro até certo ponto. A gente está no grupo, mas a gente partilha aquelas histórias, aqueles sentimentos dolorosos quando a gente era criança.
Mas é muito raro a gente ter a coragem de partilhar a nossa intencionalidade negativa aqui agora. Porque nós temos intencionalidade negativa uns com relação aos outros. Isso é verdade. Mas a gente, apesar de tudo que está dito nas palestras, a gente não tem coragem de encarar isso aqui agora, né? Ou então a gente fica olhando para essas coisas nossas, muito aqui com o olhinho escondido, né? E a gente tem toda uma racionalização para isso. Não, eu estou me olhando, eu estou me observando, eu estou trabalhando isso internamente. Eu estou dizendo isso, né? O povo não, sou eu, somos nós, entende? Eu trabalho isso reservadamente. Por quê? Porque a gente tem medo de que, se for se expor, todo esse ódio que tem dentro da gente saia numa reação emocional. Para a gente não reagir emocionalmente, a gente se retrai. Mas a gente está no tempo, está mais do que na hora, já passou da hora, da gente aprender um jeito de lidar com essa destrutividade juntos, expondo ela um para os outros, sem ser na reação emocional destrutiva. E, ao mesmo tempo, esse nosso olhinho, que já se olha timidamente, esse olhinho é o embrião do eu observador. E o eu observador é o agente de toda a transformação do PEFA. Se não existir eu observador, não existe trabalho do caminho. Passe aí o próximo, Suzana. Então, isso aqui eu trouxe para vocês, porque eu não queria trazer uma coisa muito básica para uma turma que só tem helper e facilitador, mas tem determinadas coisas que, quando eu achei nas palestras, eu disse assim, eureka. Isso aqui foi um eureka. Ele diz assim, que tudo que a gente sente, todo sentimento que a gente teve, bom e mal, ele é um sentimento que faz parte da consciência coletiva. Ele é um aspecto de consciência que faz parte da consciência coletiva. Então, isso que eu estou sentindo agora, outras pessoas já sentiram, outras pessoas ainda vão sentir, eu também vou sentir outras coisas, entende? Então, imagine que nós estamos mergulhados no mar de energia. E que nesse mar de energia flutuam aspectos de consciência ainda distorcidos. Que nem a poeira que tem aqui no ar. E você respira, se nutre do ar, mesmo tendo poeira, e exala, entende? Então, todos esses sentimentos, todas essas emoções, boas e más, são aspectos de consciência que nós compartilhamos coletivamente. E isso não é problema nenhum. Entende? Eu faço uma metáfora que quem me conhece, está no meu grupo, não aguenta mais, que é assim, nós somos televisores. O televisor está mergulhado num mar de energia e ele sintoniza com o comprimento de onda e a frequência de uma determinada emissora. Aí ele sintoniza o SBT, assiste o programa de Silvio Santos. Ele assiste o programa de Silvio Santos todo dia. Ele não sabe que ele pode mudar de canal. Tem um dia que ele, de tanto assistir, ele se acha o próprio Silvio Santos. Mas ele continua sendo um televisor. A gente precisa olhar quem nós somos. Nós somos esse que observa. Os sentimentos e as distorções que nós temos não são nossas. São aspectos de consciência que nós compartilhamos. Mas, ao mesmo tempo, quando nós sentimos esse aspecto de consciência, aí nós temos a oportunidade de compreendê-los e transformá-los, entende? Cada vez que eu sinto com consciência um sentimento destrutivo, cada vez que eu tenho coragem de encarar, e cada vez que eu tenho coragem de compartilhar isso com os meus companheiros de caminho, eu estou fazendo uma transformação em todo o poço cósmico. Eu estou ajudando aquele aspecto de consciência a voltar para a sua essência original, que é divina. Vocês estão entendendo a riqueza disso? Então, é assim, eu estou aqui convivendo com meu colega e eu estou competindo, olhando quem é que tem mais aluno no grupo, se é ele ou sou eu. Aí eu estou aqui vivendo a inveja, vivendo um monte de coisa, que são tudo defesa, mas eu escondo isso, eu não revelo para o meu amigo. E se eu e o meu amigo soubermos que todos nós sentimos isso, e que tudo isso é só aspecto de consciência, e se a gente puder trocar essas informações, se a gente puder lidar com isso, com a leveza e a naturalidade que o meu filho lidou com o eu inferior no desenho, aí a gente vai estar juntos transformando esse campo de energia. Passe o próximo. Isso aí, esse próximo que vai vir é uma alegoria que eu pensei, na hora que eu olhei para essa revelação, que eu disse assim, eureka, eu pensei, gente, isso é um socialismo espiritual. Nós já estamos compartilhando um monte de sentimento, né? E aí, quando a gente começa a olhar para esses sentimentos, a gente vê
que nós vivemos com o intuito primordial de causar boa impressão. Então, eu vou sair, eu fico olhando qual é a forma adequada de eu me comportar naquele lugar, qual é a roupa adequada para eu me comportar para aquele lugar, para que eu cause boa impressão, para que eu seja admirado, né? Eu vou logo começar a expor meu próprio sentimento. Eu estava preparando esse grupo para vocês, essa aula para vocês, e aí, quando chegou assim, quarta-feira, eu vi que eu estava exaurida, eu estava detestando preparar essa aula. Aí eu parei e pedi ajuda ao meu eu superior para eu saber por que era que eu estava com tanto desgaste para preparar essa aula. Cancelei outros compromissos. Aí eu vi que era assim, o grupo de vocês era um grupo de helper, de facilitador de outros estados, eu não conhecia ninguém, a maioria eu não conhecia. Então, eu vim aqui, aí eu estava com medo do que vocês iam achar de mim, do que vocês iam sentir e pensar de mim. E aí eu tinha que fazer uma coisa que causasse muito boa impressão. Aí, na hora, pessoal, na hora que a vontade do nosso ego se coloca a serviço da imagem idealizada, aí tudo fica exaustivo. Aí, quando eu vi isso, aí eu me alinhei de novo com o meu superior, sabe? E olhando para isso, tem isso em mim, tem essa vontade de causar boa impressão. Mas não é isso que me move. Então, eu me alinhei e eu afirmei uma intenção real de ser um canal. E o que é ser um canal? Eu não sei. Pode ser que ser um canal seja falar para uma pessoa, seja jogar uma semente no coração de uma pessoa. Se o eu superior me mandou aqui com essa tarefa e ela foi cumprida, está feita. Mesmo que os outros todos me achem horrorosa e achem que nada que eu fiz presta, entendeu? E o que nos dá satisfação e prazer real é essa conexão com o eu superior. Não é a aprovação dos outros. Né? Passe aí na frente. Eu estou passando da minha hora e estou começando a ficar aflita com isso. Faz parte da má impressão. Olha, então, aí a gente vai ver, olhando que a gente é essa pessoa pequenininha, se travestindo dessa outra super importante. Quando a gente vê isso, a gente vê que tem um monte de defesa para se defender dessa dor e que a gente precisa tirar esse eu inferior da sombra e olhar para ele, porque a gente sabe que atrás disso tem uma criança, passa o próximo. Tem uma criança indefesa. A nossa criança, ela tem dores parecidas. A dor das nossas crianças ou é por estar se sentindo desamparada, por estar com um desejo frustrado de que alguém a proteja, ou por estar se sentindo abandonada, sozinha, ou por estar se sentindo desvalorizada. As nossas dores todas convergem para isso. Ó. Ou eu me sinto sem valor, ou eu me sinto desamparada, ou eu me sinto abandonada, rejeitada. E aí eu tenho raiva da pessoa que eu acho que está me rejeitando. E eu posso trazer tudo isso para a consciência e observar. Passe o próximo. Eu botei esse poema do Fernando Pessoa porque eu acho lindo. Eu acho que a arte é o maior porta-voz do eu superior no nosso tempo. Ele diz assim, ó. A criança que eu fui chora na estrada. Eu a deixei ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que eu sou é nada, eu quero buscar quem fui, onde ficou. A gente precisa fazer isso junto, gente. A gente precisa olhar para essas nossas intenções negativas, essa nossa negatividade, essa nossa competição entre nós. A gente precisa olhar para isso, sabendo que isso são aspectos de consciência e que nós somos esses que observam, que juntos encaram isso para que isso seja transformado. E que a gente juntos acolha essa criança que está em cada um de nós. Passe a próxima. Então, aí é as fotos daquela conferência no Rio em 2018, passe o próximo. E eu coloquei essa foto para a gente se fazer uma pergunta. Ó. Pode passar o resto. Quem é a comunidade PEFA? Quando eu pergunto quem é a comunidade PEFA, eu pergunto como é o eu superior da nossa comunidade? Como é o eu inferior da nossa comunidade? Como é a imagem idealizada que nós vendemos? Porque toda comunidade tem isso, nós não somos exceções, não. Como é isso na comunidade do PEFA Brasil, do PEFA no mundo, do PEFA em cada regional, do meu grupo de estudo e em mim? Como é isso? Como é que isso se comporta? Então, essa é uma reflexão para a gente fazer, individualmente e em grupo. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que a gente tem conflito com relação à liderança, a do outro e a da gente. A gente inveja a liderança do outro e a gente quer ser líder.
mas a gente não quer assumir a responsabilidade. A gente quer o cargo e a valorização, mas a gente não quer o encargo, né? A gente está preso àquela ideia da primeira onda, a ideia de ter tudo com o mínimo de esforço. Passa o próximo. E aí ele lança essa pergunta aqui que eu acho fantástico. Ele diz assim, ó, ele diz que a gente quer um líder passional, um líder que legisle ao nosso favor, a começar por Deus. A gente cultiva uma imagem de Deus que a gente quer que seja um Deus que a gente seja a filha preferida dele, como diz a minha amiga Regina. Um Deus que legisle em nosso favor, que seja forte e poderoso, um Deus tendencioso, né? Agindo em nosso benefício. A gente quer isso. Passe o outro. Aí ele pergunta assim, meu povo, mas se toquem. Vocês estão, de fato, nesse estado tão infantil ainda? Vocês não já têm condição de assumir sua própria liderança? Cada um de nós é líder. Cada um de nós é um político. A gente é um político dentro da casa da gente, quando a gente lida com a família da gente. A gente é um político na rua. Todos nós somos políticos em alguma medida. A gente não pode se dar o luxo de repudiar a política porque é uma coisa de impuros, não. A política, ela está sendo praticada de forma distorcida. Fora de nós, pelos nossos líderes, os líderes que nós elegemos, e dentro de nós, no exercício da nossa própria liderança. E a gente precisa olhar para isso, sabendo que isso são aspectos de consciência, que os políticos estão manifestando, mas que estão em cada um de nós. E é dentro de cada um de nós que a gente transforma. Próximo. Então, o maior mal é a inércia. A gente não pode ficar parado, né? Eu vou pegar carona naquela fala do Gustavo no vídeo que eu vi dele hoje. Não tem mal maior do que a inércia. Nessa palestra, Contato Pessoal com Cristo, o guia diz que a inércia, a apatia, é um mal pior do que a crueldade explícita. Porque quem expressa a crueldade tem a coragem de se mostrar sendo cruel. Quem fica parado é omisso, tem a culpa primária por contribuir com o mal, com a omissão, e tem a culpa secundária de ainda posar de bom, certo? Então, a doação a Deus requer atividade, requer superar a inércia, requer fazer, agir, se arriscar, né? E aí ele diz, olha essa frase aqui que ele diz, pessoal, tal movimento é necessário nos menores detalhes da vida, quando vocês estão envolvidos no nobre processo de criar a nova sociedade. Porque nossa tarefa, gente, não é menos do que isso, não. Nós somos os responsáveis pela criação da nova sociedade. Nós estamos sendo treinados pelo PEFO desde 1958 para isso. Se não formos nós, vai ser quem? E não, se não for hoje, que nós estamos vivendo uma situação literal de vida ou morte, vai ser quando? Nós vamos deixar para quando assumir essa responsabilidade? Passe o próximo. Então, a boa comunicação é uma tarefa muito importante, mas ela requer uma renúncia. Requer renúncia ao orgulho, à vontade do ego, ao prazer que a gente tem de discutir, porque se vocês olharem, a gente adora estar numa discussão e tendo razão, sabe? A gente precisa renunciar a esse prazer de provar que a gente é que está certo. E ao medo de ser desmascarado, de descobrir junto dos outros que a gente está equivocado, que não é desse jeito que a gente está dizendo, né? Se a gente não fizer essas renúncias, a gente não vai conseguir realizar a boa comunicação que a gente já pode realizar. Próximo. Então, e a comunicação ela vai avançar e a gente vai ficar receptivo a ensinar o que a gente tem para ensinar. A ensinar como? Ensinar por quê? Ensinar por amor da verdade. Ensinar por amor a essa tarefa de construir a nova sociedade. Não é para ser importante, não é para os outros nos valorizarem, né? A gente também vai se abrir para aprender o que os outros têm a nos ensinar. A gente vai ter que abrir mão desse sentimento vago e presunçoso que a gente tem, de estar julgando o outro, achando que o outro está fazendo, mas se fosse eu, fazia melhor. Mas cadê que a gente vai lá fazer? Entende? Então, a gente precisa renunciar a isso, gente. Já está em tempo. É uma questão de vida ou morte. Vamos passar para frente. Então, o amor é essa compreensão mútua, né? E ele diz para a gente resistir às duas coisas. Que é a gente se isolar, ressentido. Não, eu não vou fazer isso, não. Eu não vou trabalhar sem o povo reconhecer. Não. E a gente resistir também à tentação de estar acusando e censurando os outros, porque esses são nossos mais vícios.
Ou a gente se isola, ressentido, não, eu não vou dar não, porque esse povo, não. Só se me derem valor, só se me reconhecerem, só se garantirem que nunca vão me rejeitar, sabe? Então, a gente está dando em prol da nossa imagem da alta importância e não em prol da nossa tarefa de construir a nossa sociedade, que é uma tarefa nossa, viu, gente? Quer a gente queira cumprir ou não, né? E ou então a gente fica acusando e censurando, isso é a tentação. Então, é para isso que a gente reza o Pai Nosso, sabe? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai no mal, amém? Porque quando a gente cai nessa tentação, a gente se abre para o mal e chama todo o mal do mundo para nós. Passe o próximo. Então, esse slide aí, pode passar, querida, os 2 subsequentes. Esse slide aí eu trouxe só para assim. Mas como é que eu sei que eu estou assim? Como é que eu sei que eu não estou seguindo o pé? Eu acho que eu estou. Então, o melhor parâmetro é o medo. Todo medo é o medo do eu. Então, a gente vai nos analisar o nosso progresso e a nossa coerência com os ensinamentos desse caminho. A gente vai raciocinar medindo pelo medo que a gente tem. Quanto mais medo eu ainda sinto de rejeição, de humilhação, de violência, tanto mais essa negatividade está dentro de nós. Porque a gente precisa identificar a negatividade sem se identificar com ela. A gente se identifica, quando a gente se identifica com a negatividade, a gente pega aquele fragmento de consciência que está circulando, quando ele passa por nós, a gente prende ele num calabouço. A gente faz isso quando a gente adora aquilo, quando a gente quer agir com base naquilo e quando a gente nega aquilo, não quer que ninguém veja. Aí a gente congela aquilo dentro da gente. Então, essas partes que estão dentro da gente, sem a gente querer ver, elas têm o efeito de causar um medo em nós. E aí o medo que nós temos é o medo dos outros. Por exemplo, esse medo que eu tenho de vir aqui e vocês me rejeitarem, que faz eu preparar essa aula ser um peso. Esse medo é um reflexo dessa parte interna minha que ainda está competindo com vocês, está querendo causar boa importância, está querendo ter aplauso para amenizar a dor. A dor de quê? De se sentir desvalorizado, ou de se sentir desamparado, ou de se sentir abandonado. No frigir dos ovos, todas as dores convergem para isso. Passe o próximo. Agora eu vou correr. Então, esse é um pulo de gato mesmo. O ego, ele só trabalha mandado. Ele não trabalha por conta própria. Então, o importante é a gente escolher a quem é que eu escolho obedecer. Porque o eu observador é um ego que já se qualificou, que já foi tocado pelo eu superior. O eu observador tem poder de escolha. A quem é que eu vou obedecer? Eu vou obedecer à criança imatura com sua negatividade, ou eu vou obedecer à consciência sobreposta com seus dogmas? Seja assim, faça assim, né? Ou eu vou observar tudo isso sem me identificar com isso e dizer para o eu superior, me governe, me mostre, eu quero ver. Essa escolha só o eu observador pode fazer. Passe o próximo. Então, o eu observador, ele percorre esse labirinto procurando nossa própria negatividade. Ele está vigiando, como Cristo mandou. Passe o outro. E ele vigia e ora. Quando ele ora, ele recebe essa expansão de consciência vinda de uma dimensão mais profunda em nós mesmos. Certo? Então, essa dimensão de consciência do nosso eu superior, ela ilumina e revela a verdade. Então, passe o outro. Quando Cristo disse assim, vigiar e orar, ele estava falando com quem? Com o eu observador. Porque a criança e a consciência sobreposta não são capazes de fazer isso. Só o ego maduro, só o eu observador é que faz isso. Passe o outro. Então, vamos passar para frente isso. Esse slide fala assim, que a gente precisa assumir um compromisso com Cristo. Assumir esse compromisso sério mesmo. Pode passar. E aí eu quis nomear aqui alguns recursos, pode passar tudinho, alguns recursos que a gente pode usar para ajudar essa conexão com Cristo. Mas o que promove essa conexão com Cristo é o eu observador saber que isso é possível, querer e afirmar isso, né? Mas ajuda o contato com a natureza, ajuda muito a prática do silêncio, que é essa disciplina de silenciar algumas vezes no dia, que em algum momento você vai entrar em contato profundo, em conexão com o eu superior, que é o que a gente chama de meditação. Mas a gente não sabe quando isso vai acontecer.
mas a gente precisa fazer a prática do silêncio para poder isso acontecer. A oração, que é quando você afirma sua intenção por eu superior, e os sonhos. Volte aí, pessoal, eu trouxe os sonhos para cá, porque eu estou estudando xamanismo, e os sonhos, o eu superior, ele só fala conosco através de símbolos. E os sonhos, pessoal, os sonhos são um manancial de símbolos. É um instrumento da gente falar com o eu observador imensurável. A gente não se treina para lembrar do sonho, para compreender o sonho, sabe? Tem um capítulo no livro Caminho do Eu Real sobre sonhos, onde a Eva já começa a falar sobre isso. Mas eu sinto que é uma tarefa nossa estudar melhor os sonhos e trazer os sonhos para dentro do nosso trabalho no PEFO, para a gente usar essa riqueza de conexão com o eu superior que os sonhos podem trazer. Talvez um dia eu faça, sei lá, eu estou sonhando com isso, fazer um estudo de sonhos, sabe? Fazer um grupo para a gente estudar sonho, uma roda de sonhos, como os indígenas faziam. Vamos lá para o outro, meu povo, não tem jeito não, eu falo demais. Então, a política da nova era, qual é a diferença do líder da nova era para o líder antigo? O líder antigo tinha aquela intenção antiga, né? Usar o cargo para ter poder e usar o cargo para obter tudo para ele. O líder da nova era é diferente por quê? Porque o líder da nova era sabe que ele é um canal. Sabe que a maior felicidade, em todos os aspectos, em saúde física, em prazer, em sucesso, a maior felicidade é ele estar com a vontade do ego alinhada à vontade de Deus, né? O líder da nova era sabe disso. E ele se coloca como um instrumento de manifestar essa vontade do eu superior. Então, esse líder da nova era, ele tem a coragem de assumir o canal de inspiração divina, olhando para os interesses do ego, reconhecendo, mas pedindo ajuda ao eu superior e dando limite a isso. Passo para frente. Porque a nossa tarefa, quanto mais a gente expõe a si mesmo, mais a gente vai tendo consciência do nosso valor. A gente esconde a nossa negatividade, gente, porque a gente acha que elas vão tirar o nosso valor. Por estranho que pareça, todos vocês já experimentaram isso, quando a gente se revela, quando a gente encara e revela, a pior coisa em nós, a gente fica com um sentimento de valor, de mais valor, entende isso? Isso é verdade, mas a gente vai precisar experimentar isso muitas vezes, para a gente fazer disso a nossa rotina, né? Pode passar. Então, e outra coisa, se essa exposição não é assumida por escolha nossa, ela vai ser assumida de fora, por força da crise. E vocês veem que já é o que está acontecendo. Ele escreveu essa palestra, gente, acho que foi em 73. Ele está dizendo, parece que ele escreveu ontem de tarde. Todas as exposições que ocorrem nesse momento, na frente política, são conduzidas pelo eu superior do planeta. Ou seja, essa onda transformadora, ela está nos obrigando à exposição. Se a gente se alinha com ela e a gente se expõe para nós mesmos e para os outros, a gente surfa na onda. Se não, a gente vai criar a maior crise e a exposição vai vindo do mesmo jeito, forçada por fora. Vocês veem que isso já está acontecendo. Antigamente, tudo acontecia na moita. Agora, uma coisa acontece de manhã, de noite, todo mundo já sabe, né? A internet, ela já é uma materialização desse impulso para a comunicação, né? Passe o outro. E aí ele diz, que essa exposição da negatividade, ela já está sendo uma ação do eu superior. Aí, isso aqui, pessoal, é outra chave que eu achei também, que me ajudou muito. Que na nossa interação, na interação entre os seres humanos, por mais cruel e por mais destrutiva que seja a manifestação dessa relação, já existe uma relação dos eu superiores. A gente não é um ser multidimensional? Então, se eu estou aqui na dimensão inferior da minha consciência, na maior briga, a dimensão superior da consciência também sou eu. Ela também está interagindo, né? Então, a ação do nosso eu superior, nessa primeira fase da crise, é exatamente expor a negatividade. Porque a dissolução da negatividade só ocorre se ela estiver explícita. A gente não abre mão do que não tiver na mão, entende? Não adianta a gente rezar 10 Pai Nosso. Ou a gente encara a negatividade aqui e escolhe abrir mão, ou então a gente não abre mão dela, só se ela estiver na mão. Então, vamos para frente. Aí ele dá essa dica para a gente lidar com os conflitos entre nós, né? Ele diz que a gente tem uma raiva, por exemplo, de um colega do grupo. Aí a gente busca interiormente a causa em nós. Mas,
Quando a gente busca a causa em nós, pode prosseguir, a gente encontra a verdade dentro de nós. E essa verdade termina nos levando para a união, para o amor. O amor não é um sentimento, eu fiquei doida pela pessoa, de uma hora para outra. Não é isso, não. O amor é uma permissão para a energia fluir. É uma permissão para o outro existir do jeito que ele é. E é uma aceitação da nossa existência do jeito que a gente é, entende? Então, a gente já experimentou em nosso grupo, quem faz grupo comigo, que está aqui, tem algumas pessoas também, né? E a Regina e o Pedro, que a gente estuda junto há milênios, todos nós já experimentamos isso, né, pessoal? Uma raiva com a busca interior, com a revelação das verdades, por pior que seja entre nós, e com a liberação posterior de energia. Passe o próximo. Aí eu trouxe isso aqui, ó. Isso é um ato de autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é o ponto de partida. Ela vai nos levar à compreensão. Sem eu querer ver a verdade, sem eu pedir isso para o meu superior, eu não vou compreender nada. Mas a compreensão é só o que eu posso fazer com a minha vontade consciente. Quando eu compreendo, todos vocês já experimentaram isso. Ó. Quando a gente compreende uma coisa enorme, mesmo que seja uma negatividade, a gente tem um sentimento de gratidão, assim. Uma alegria. Essa gratidão, ela vem espontânea. E ela desencadeia o perdão, é como se fosse um dominó. Na hora que você sente essa gratidão, por você ter tido aquela compreensão de si mesmo, você libera aquela energia, você nem se lembra mais da pessoa que você está culpando por aquilo, entendeu? É como se o perdão, o perdão se instala automaticamente. O perdão é uma graça divina. Não depende da vontade do ego. E aí o perdão libera o amor. Que o amor é o quê? É a energia fluindo. Aquela energia que estava negada, ela vai fluir, e isso é o amor. E o amor ilumina a liberdade, pessoal, que é o bem maior. Olha, a liberdade de ser quem a gente é, de seguir, de reconhecer e ir em busca do nosso real desejo, de sentir o que quer que a gente sinta. Essa liberdade, pode passar o próximo, ela só acontece a partir da autorresponsabilidade. E quanto mais, pode passar o próximo, quanto mais autorresponsável a gente é, mais livre. Então, a gente, na ilusão da dualidade desse mundo que está se esgotando, a gente acha que a gente é livre quando a gente não tem responsabilidade. É o contrário. A gente só é livre se a gente tiver responsabilidade. Quanto mais livre a gente for, mais responsável a gente é. Se eu estou sendo responsável para obedecer a um comando externo, isso não é responsabilidade. Responsabilidade é eu observar e eu mesmo dar limite, eu me responsabilizar pela tarefa que eu acho que é importante. Isso me torna livre. Isso aqui é um binômio. A gente transcende essa dualidade. Essa dualidade, ela vai ser transcendida nessa era que está se instalando. Próximo. Então, no nível exterior, a amizade pode não ser possível, né? Porque é necessário que todas as partes estivessem pensando igual. Mas no nível interno, você pode estar em paz com o outro existir. E você pode estar em conexão com o eu superior dele. Isso é uma prática, pessoal, que é uma prática muito rica. Você, quando você relaxa e silencia, você imagina o outro e você pede ao seu eu superior para você ter uma compreensão, uma conexão com ele a partir do seu eu superior para o eu superior dele. Isso é uma experiência rica, que eu já fiz várias vezes e é muito gratificante. Próximo. Então, nossa tarefa, em suma, perceber a nossa responsabilidade em tudo que nos afeta, outro. Reconhecer, e quem faz isso é o eu observador, e dar limite às intenções negativas do nosso próprio eu inferior. A gente faz isso sem se condenar e nem se punir, tranquilamente, sabe? A gente reconhece e dá limite. Não, ainda tem um daquele outro. E a outra coisa é reconhecer e dar limite à intenção negativa do eu inferior do outro. Isso, pessoal, é uma tarefa que nós temos, sabe? Com a desculpa dessa compreensão falsa, desse não ferir o outro, sabe? Isso é racionalização da nossa intenção negativa de ser omisso. A gente precisa dar limite à intenção negativa do outro. Mas isso não significa odiar o outro, não significa excluir o outro, nem significa machucar o outro. Embora o outro possa se sentir ferido quando ele se vê limitado no seu eu inferior. Mas a gente está fazendo um bem ao outro quando a gente dá um limite no eu inferior dele. Então, nós estamos vivendo essa situação no país
Nós, enquanto comunidades, precisamos achar um jeito de dar limite ao mal, dentro de nós e fora. Não é só dentro o trabalho, não. O trabalho é dentro e fora. E como é que a gente vai descobrir esse jeito? Meditando e pedindo ajuda ao eu superior, certo? Então, toda vida que a gente se expande, para a gente ter um movimento, a gente tem que ter uma coragem de avançar, né? E para isso, a gente precisa o quê? A gente precisa abrir mão de alguma coisa. Vocês percebem? O seguinte, a gente precisa, para dar esse passo, de renúncia e ousadia. A gente precisa olhar Volte, por favor. A gente precisa olhar no nosso eu inferior o que é que eu preciso dar limite, o que é que eu preciso renunciar. E o que é que eu preciso ousar? O que é que eu preciso enfrentar, fazer? Né? Então, pronto, agora pode passar o próximo. Aí eu pensei nesse poema do Pablo Neruda, onde ele diz o seguinte, ó, se cada dia cai dentro de cada noite, e aí ele está falando da dualidade, a dualidade que é a característica maior dessa era que está se esgotando, se cada dia cai dentro de cada noite, há um poço onde a claridade está presa. Há que sentar-se à beira do poço das sombras e pescar a luz caída com paciência, né? Esse sentar à beira do poço da sombra é olhar para dentro de nós e pescar a luz, porque quando a gente nega, quando a gente esconde a negatividade, a gente esconde a nossa luminosidade, porque a porta é uma só. A porta para a verdade é uma. Se eu fecho para excluir o que eu acho que não é muito elegante, eu fecho também para que o melhor de mim não se manifeste, entende? Então, a partir desse slide aqui, eu queria que a gente silenciasse um pouco, pessoal. Eu acho que mesmo que a gente não dê tempo a gente fazer essa nossa discussão, eu acho que vale a pena a gente fazer esse pouquinho de meditação. Para quê? Para a gente poder acessar o nosso eu superior e a gente obter alguma informação que não está no nosso ego, tá? Então, eu vou pedir, Suzane, bota de novo aquele slide do Pablo Neruda. Olha, essa minha visão aqui nessa tela não está fazendo bem para a minha imagem da alta importância. Eu estou me achando horrorosa e eu me perturbo. Então, a melhor coisa é eu dar o recado pela ideia e não me dar a chance de estar querendo causar boa impressão. Então, deixa isso aí, a gente vai fazer nossa meditação. Então, sente numa posição confortável, o mais confortável que você... a coluna o mais reta possível, que seja confortável. Também não adianta você ficar reto e desconfortável, não. Aí você deixa o peso do seu corpo se apoiar bem no bumbum e você observa aqueles 2 pontinhos que apoiam o seu corpo, que é os isquios. Você distribui o peso nos 2. Perceba que nessa preparação você já está exercitando o seu eu observador. Você está botando o seu eu observador para observar o seu nível físico. Uma parte de mim não está identificada com o físico. Tanto não está que está observando, né? E você olha os órgãos genitais e relaxa, olha as pernas. Isso, percebe o contato da roupa com o corpo. Isso, aí vai percebendo a respiração. A gente está mergulhado num mar de energia. E toda hora, essa energia involuntariamente nos preenche e passa. Aí vem outra onda, nos preenche e passa. A respiração é uma réplica dessas ondas transformadoras das quais nós estamos falando. A respiração é o influxo divino, que é o tema da nossa palestra. Então, a onda ele preenche e passa. Observe que quando a onda passa, tem uma pequena pausa que você fica vazio antes de vir a nova onda. Mas você não força, você só observa. Quando a nova onda chega, você aceita. Isso, aí vai deixando essa energia para encher seu corpo, sinta os ombros, solte, sinta os braços. Observe o seu rosto, sinta o ar nas narinas. Imagine que essa energia que entra nas narinas se espalha no seu rosto e relaxa os olhos. Isso, a musculatura do rosto, as orelhas. Solte a mandíbula, descolando os dentes inferiores e superiores. Isso. Aí, nesse lugar que você observa o seu físico, observe seus sentimentos.
eu estou me sentindo agora? Você identifica sem se identificar com nada. Deixe que a respiração mova tudo que você observa. Deixe que tudo que está aí entre e saia. Isso. E aí você observa o fluxo de pensamento, deixa o pensamento que veio passar. Vem outro pensamento, você aceita, deixa ele passar, sem conversar mentalmente. Pode ser que um pensamento que já passou volte, você deixa ele voltar e passar de novo. Nesse ponto, onde você está sabendo que você é esse que observa, essa pessoa que observa a si mesmo, nesse ponto de vigilância, você vai orar. Você vai dizer para o seu eu superior assim: se existe um poço onde a claridade está presa, como Neruda disse, e como o guia diz em todas essas palestras que eu estudo há tantos anos, eu queria agora entrar no poço das sombras para eu achar a luz. Me ajude. Cada um faz esse pedido com suas palavras mentalmente. Pede ajuda ao eu superior para descer ao poço das sombras aqui agora. E a gente vai descer ao poço da sombra, a gente vai dizer assim: eu estou vivenciando toda essa condição social tão sombria, de tanta morte, de tanta negatividade. Eu sei que pode ser que eu tenha uma tarefa, pode ser que tudo isso que eu ouvi essa noite faça sentido. Então, eu queria descer nesse poço das sombras e eu queria que a luz da consciência me mostre qual é a minha tarefa. Se eu tenho mesmo uma tarefa, me mostre de alguma forma. Aí você sabe que o eu superior, tudo que ele lhe mostra de forma simbólica. Aí você respira e você olha que na sua frente tem um poço. Imagine esse poço. Deixe que esse poço imaginário se revele. Aí você chega na beira do poço da sombra, olha para dentro. Aí você vê que tem uma escada. E aí você vai escolher, você, essa que observa, que tem liberdade e responsabilidade, vai escolher descer, sabendo que não há perigo, porque o eu superior, com poder, sabedoria e amor ilimitados, está descendo com você. Aí você inspira e desce o primeiro degrau. São 7 degraus. Você desce o primeiro. Isso. Aí inspira fundo de novo. Aí quando você desce, o próximo degrau é o degrau número 6. Você está descendo em uma contagem regressiva. Aí você desce no degrau número 6, sempre observando a si mesma. Como é que eu me sinto? Quais são as sensações? Aí eu inspiro profundamente de novo. Quando eu solto a energia, eu desço para o 5º degrau. Isso. Aí eu inspiro bem fundo de novo. E quando eu solto o ar, eu boto o pé no 4º degrau. Aí no 4º degrau, o eu superior vai lhe dizer assim: você já percebeu que você está carregando uma mochila? Sinta essa mochila. Essa mochila você está trazendo de um tempo velho. Tem coisa aí que não é mais necessária. Abra a mochila, que tem algumas coisas que você não vai levar lá para baixo. Você vai deixar aqui. Aí você abre essa mochila e você olha os objetos. E deixa o eu superior lhe mostrar qual o objeto ou quais os objetos que você vai deixar aí. Não se preocupe em entender, o objeto é um símbolo. Só observe e obedeça. Você pega o objeto e você vai entregar para o eu superior dar um fim nele. Isso. Aí você entrega o objeto e você observa como você se sente sem esse objeto. Será que esse objeto vai fazer falta? Esse objeto ia servir para quê? E agora eu vou ter que me virar sem isso. Observe se você está apegada a esse objeto. Veja se você consegue já perceber o que é que ele simboliza na sua vida. Não
se preocupe se na sua vida você não quer abrir mão, não. Você só está fazendo isso nessa meditação agora, é uma imaginação. Agora você imagina e aceita abrir mão desse símbolo. E aí você abre mão desse símbolo e você continua a descida mais leve. Você inspira bem fundo e bota o pé no 3º degrau, quando soltar o ar. Observe como é que você se sente depois dessa renúncia. Inspira mais fundo outra vez e solta o ar botando o pé no 2º degrau. Inspira mais fundo e aí você bota o pé no 1º degrau. E veja como é que você se sente. Aí você já pode olhar o fundo do poço. Aí você inspira mais fundo, pede ajuda ao eu superior e bota o pé no chão do poço. Bote o pé no chão do poço e veja como você está se sentindo. Aí você vai olhar em algum ponto desse poço, você vai ver um ponto luminoso. Olhe para esse ponto luminoso. À medida que você entra em sintonia com esse ponto luminoso, ele vai se expandindo. Ele se expande, e ele se torna uma fonte de luz. E ele se move até um ponto acima da sua cabeça. Aí você acha um lugar para você relaxar no fundo desse poço, e você recebe uma cachoeira de luz divina em cima de você. Essa cachoeira lava o seu corpo por fora e por dentro. Ela vai entrando e nutrindo cada célula. É como se você, como não? Você aí no fundo do poço, você está recebendo uma atualização. Como um computador que recebe um download, pois você relaxa e receba. Essa cachoeira de luz desce, vai preenchendo sua cabeça, enchendo cada célula do seu cérebro. Ela vai preparando todo o seu intelecto, todo o seu cérebro para o novo mundo. Esse cérebro vai precisar de aplicativos novos para ele atuar na nova era. E esses aplicativos estão descendo aqui agora. Sinta. Só relaxe e sinta. E aí essa luz vai penetrar nos seus olhos, ela vai atualizar a sua visão para olhar para dentro e para olhar para fora. Vai entrar nos seus ouvidos e vai preparar os seus ouvidos para serem capazes de ouvir a voz do eu superior dentro de você, para ouvir a voz das suas partes imaturas e para ouvir com clareza o que está sendo dito fora de você. Isso, ele vai entrando na sua boca, na sua língua, no seu nariz. Isso, receba essa energia. Isso. E ela vai descendo pelo seu pescoço, enchendo sua coluna. Toda a sua medula vai recebendo a atualização necessária para que os seus reflexos se atualizem para a necessidade do novo tempo. E ela vai enchendo os seus órgãos. Deixa essa energia encher os seus pulmões. Isso. O Covid está bloqueando a entrada do oxigênio nos nossos pulmões, porque nossos pulmões não estão atualizados. Eles estão funcionando com um software velho. Desde que o download aconteça, sinta os seus pulmões encherem, recebendo essa energia e se esvaziarem. Deixe que ele renove cada célula do seu pulmão com saúde, com resistência, com capacidade de receber o melhor da vida e de deixar ir tudo que é tóxico. E se a energia continua descendo pela sua coluna lombar e pelo seu abdômen. E ela vai entrando e nutrindo profundamente cada célula dos seus órgãos. Os seus órgãos precisam funcionar em compatibilidade com o novo tempo. E aí você recebe essa atualização agora. Isso, sinta sua pelve, seus órgãos genitais. A nossa sexualidade, ela está totalmente reprimida por coisas do tempo antigo. Então, deixe
as novas informações atualizarem os seus órgãos sexuais, você vai poder viver uma nova sexualidade. Tenha a idade que você tiver. Confie nisso e respire. E aí a energia vai enchendo suas coxas, pernas e pés, qualificando você para a sua caminhada. Sua caminhada no caminho interior e no caminho pela terra, que é um só. Isso, agora você vai ficar em silêncio, sentindo isso. Só respire e sinta. Cada inspiração, novos programas se instalam. E a cada expiração, coisas velhas e obsoletas estão indo para o centro da Terra para serem transformadas e recicladas. Isso, e aí, nós vamos entrar em conexão com uma possibilidade que a palestra 258, que foi a última palestra que foi proferida, traz, que é a possibilidade que nós temos de um contato pessoal com Cristo. Esse contato é com a consciência crística que está dentro de nós. Mas alegórica e simbolicamente, você vai imaginar Cristo. Cristo está aí diante de você. Deixe que Cristo se materialize dentro de você com qualquer forma que você atribua a Cristo. E aí você vai dizer, nesse momento eu quero ter esse contato pessoal com Cristo. E aí você vai olhar para Cristo e vai se aproximar o suficientemente dele para você olhar profundamente nos olhos dele. Os olhos são as janelas da alma. Você vai usar essas janelas para você enxergar a profundidade de Cristo e mostrar a profundidade do que você é a Cristo. Respire nessa conexão com o olhar. E só sinta. Veja se Cristo está lhe transmitindo alguma mensagem e receba. Se você tiver alguma pergunta para fazer a Cristo, faça silenciosamente e ouça a resposta. Ao mesmo tempo que você está em sintonia com o olhar de Cristo, você está recebendo essa cachoeira de energia. Isso. E aí você vai se aproximando de Cristo, se aproximando, se aproximando. Aí você se deixa abraçar por Ele e abraça Cristo. E fique em profunda conexão com a sensação física. Sinta esse abraço de Cristo. Se deixe proteger. Experimente sentir o verdadeiro amparo que só de Cristo vem. A verdadeira acolhida que só de Cristo vem. A verdadeira valorização. Deixe que todas as carências da criança que está em você sejam supridas por Cristo. Só a conexão com a consciência crística pode suprir essas carências. Nenhum outro ser humano pode. E você agora está tendo essa oportunidade. Sinta o abraço de Cristo, se aconchegue, se entregue a esse abraço e sinta. Isso, vá sentindo esse abraço profundamente. E aí você vai percebendo que lentamente, à medida que você respira, Cristo e você vão se interpenetrando. O seu corpo físico vai se fundindo com o corpo de Cristo. Isso. E aí a energia você vai entrando, 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 até que você e Cristo são um. E aí você vai começar a ressuscitar. Da mesma forma que Cristo desceu e ressuscitou. Aí você começa a sentir uma leveza. E você começa você e Cristo que são um, Cristo que está dentro de você, você começa a se elevar do fundo do poço. Se eleva, se eleva, se eleva. Permita que a sua consciência se eleve.
Você já é, sempre foi um ser multidimensional. Apenas permita elevar o foco da sua atenção para os níveis superiores de consciência que já estão em você. Isso, aí você vai subindo nesse voo. E mantenha a atenção na sensação física enquanto você ressuscita. E aí você vai ressuscitando até que você chega na superfície do mundo físico. E aí observe como é que você está se sentindo. Aí volte a trazer o foco da atenção para o mundo físico. Mas é só o foco da sua atenção. Sua consciência já está expandida. Você já recebeu grande parte do download necessário, mas esse download vai continuar nos próximos dias. Toda hora que você lembrar, você para, silencia, percebe a luz no alto e recebe. Só receba, na intenção de fazer a atualização necessária para capacitar você a viver na nova era, a cumprir a sua tarefa na nova era e a construir junto com os outros a nova sociedade. Isso, aí sinta o apoio da cadeira no seu bumbum. Sinta o contato da roupa com o corpo. Vá fazendo os movimentos que o corpo pede. E aí, lentamente, você vai abrindo os olhos. Dando uma espreguiçada, voltando para o aqui e agora. E de olhos abertos, você olha como você está se sentindo. Isso. E aí perceba essa realidade. Nós somos um grupo de pessoas, cada um de nós está mergulhado num mar de energia, onde tem aspectos de consciência distorcida, que nós compartilhamos, e que isso não é vergonha. Nós podemos transformar esses aspectos de consciência só quando eles estão dentro de nós. E a gente transforma como? Ficando consciente, profundamente consciente deles, porque a compreensão vai iluminar a gratidão, o perdão, o amor e a liberdade. E esse novo mundo é um mundo onde todos nós somos autorresponsáveis e livres. Então assim eu termino o que eu tinha para passar para vocês e peço 1000 desculpas, porque mais uma vez eu não consegui respeitar o tempo que eu tinha me programado. E aí a gente vai ver como é que a gente vai fazer para lidar com esse prejuízo. Se vocês podem marcar outro horário para fazer essas partilhas. Ou a gente pode resolver junto que vai ficar aqui mais tempo e fazer essas partilhas. A ideia de se reunir em grupo era para a gente partilhar essa experiência do poço e a gente ajudar uns aos outros a compreender esses símbolos que o superior trouxe. A gente vai precisar desenvolver essa capacidade de aprender o idioma do eu superior, que é um idioma simbólico. É um idioma que os artistas sabem falar. Os artistas se manifestam através de símbolos. Por isso que a arte é tão significativa e tão tocante. Fátima, Suzana também, a gente teria 10 minutos, Fátima. Então, talvez, se alguém quisesse colocar algo importante, o que é que vocês acham? Porque, para não Tudo ultrapassar bem. muito, né? Sim, Tudo é bem. isso que eu ia propor, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta, um Uma comentário, pergunta, fazer uma né? colocação de algo muito Ok. importante, né? Não foi nenhum prejuízo, não, Fátima, foi muito bom. Foi verdade. Gustavo? Não, acho que é isso mesmo. Fica aberto para quem quiser partilhar ou falar alguma coisa ou perguntar. É só abrir o microfone, gente, e perguntar, comentar. Tem alguém aqui que gostaria de colocar
algo significativo, né, que foi importante, ou uma pergunta para a Fátima? Tem muita gente no bate-papo se pronunciando, agradecendo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Agradecer também. Eu quero só agradecer a essa helper Senior Power que cruzou o meu caminho há 8 anos atrás e eu aprendo muito com ela e eu escuto. Às vezes eu escuto a mesma coisa, mas entra de uma forma diferente e eu fiquei muito tocada. Tive encontro com ela hoje de manhã, a gente fez um trabalho muito forte, agora já me tocou de novo. Gratidão, Fátima, por ser esse instrumento. Você é um instrumento. Obrigada. A Tiziana é um dos infiltrados que eu convidei aqui para dizer esse tipo de coisa, viu? Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte: é difícil para vocês imaginarem? Vocês conseguiram ver o objeto que ia renunciar? Sim, sim, sim. Porque é importante, a gente precisa desenvolver formas de falar com o eu superior, e o eu superior fala com símbolos. Por isso que os sonhos são importantes, né? Que bom que vocês conseguiram. Teve gente que colocou aqui, né? Maria Inês falou que a meditação foi muito profunda e que gostaria de ficar com isso sem falar. Então, talvez... Eu acho que vocês podiam marcar, sei lá, se for do interesse do grupo de vocês, um outro dia para vocês fazerem só discussão desses conteúdos, do que é que vocês perceberam, dos downloads que vão ficar vindo. Os downloads vão vir, pessoal. É só vocês silenciarem um pouquinho todo dia e receberem. Isso vai vir, vocês vão ver. Aí vocês podiam trocar esse tipo de coisa. Então, não tem ninguém aí que queira colocar mais alguma coisa, né? Porque a gente tem 6 minutos ainda, de acordo com... tem muita gente agradecendo, né, Suzana? Isso, tem muita gente já, durante a fala também, muita gente, teve gente que quis já se colocar à disposição para fazer a roda dos sonhos. Então, fica aí a dica, Fátima, se quiser, já tem aí a possibilidade de trabalhar isso. Suzana, posso falar rapidinho? Claro. Enise. Foi sensacional, Fátima. Você tem a capacidade de profundidade, de ser um instrumento, um canal, uma coisa assim, muito abençoada. E assim, eu achei que você jogou uma semente muito importante, que seria muito legal a gente ter um segundo momento com você. Era isso que eu ia te pedir, para a gente dar continuidade. E a meditação foi importante para você? Você acessou símbolos internos? Anote, tá? Vou sugerir a vocês que anotem tudo isso. Né? Que bom. Eu tô receptiva. Se vocês quiserem, eu posso vir um dia. Vocês discutem em grupo e a gente discute depois. Não tem problema nenhum. Eu acho importante. Se vocês todos toparem, eu topo também. No dia que você marcar, estamos aqui. E eu quero saber onde que vocês vão transmitir, porque eu já quero ver de novo essa palestra para refletir, porque foi muito profunda, muito profunda. Vai ficar, né, Suzana? A gente vai dar o link gravado. Sim, a gente já está transmitindo, essa aula está sendo transmitida já ao vivo para o YouTube, no canal que a gente criou, Diálogos no Caminho, e aí depois a gente compartilha o link, e aí quem quiser acessar vai estar lá disponível. Eu queria dizer uma coisa para vocês, pessoal, é o seguinte, que isso que vocês estão dizendo, que vocês acham que eu consegui ser um canal e que eu consegui plantar, assim, eu humildemente reconheço e agradeço isso, sabe? Reconheço essa capacidade e esse esforço que eu fiz com a intenção muito verdadeira de ser um canal. E o que é que eu queria dizer para vocês era o seguinte, que isso é uma capacidade que todos nós temos, cada um de vocês. Isso não é um atributo meu, não. Isso é um atributo divino da humanidade. À medida que a gente se conhece, esse canal de comunicação vai se abrindo.
E a gente, quando a gente se entrega, a guiança vem. E você se arrisca a fazer o papel que for, entendeu? Qualquer um de vocês, qualquer um de nós pode ser, se realmente quiser, um instrumento da consciência crística aqui agora. Não precisa ser eleito, não precisa ter eu superior, muito manifesto, não. Basta você ter um eu observador manifesto e pedir ajuda e se propor a isso e deixar vir. E correr o risco de causar má impressão. Qualquer um de nós tem essa capacidade. Certo? Qualquer um de nós é capaz de fazer isso do seu jeito. Cada um de nós tem uma comunicação que é perfeita para o nosso jeito. Não tenham dúvida que nós, do PEFOC, somos a célula transformadora dessa sociedade. E o lugar de transformação é o Brasil. Por isso que a negatividade está tão grande aqui. Olha, o PEFOC começou na Europa, foi para os Estados Unidos. Não tem nenhum país no mundo que tenha mais helper, mais facilitador e mais grupo de estudo do que o Brasil. Então, por que é que o PEFOC proliferou tanto aqui, gente? Porque aqui é o lugar. Opa, Fátima, eu Estou sem som, Fátima. Foi, Fátima, ativa seu microfone. Desculpa, é porque eu estava Foi de aqui. repente, foi ou eu falei muito sem som? Não, foi só agora no finalzinho. Não, É pois porque é isso que eu estou dizendo, pessoal. Nós, por mais imperfeitos que nós sejamos, nós já somos aptos a dar passagem à consciência crística. Cristo está voltando, e não é através de eleitos, não. É através de nós. Nós estamos nos preparando para isso com os ensinamentos desse caminho há anos. E nós continuamos nos preparando. Se não for nós, vai ser quem? Entende? Então, a gente precisa sair dessa ideia de subestimar a si mesmo. Não somos nós que vamos fazer o trabalho, é a consciência crística. Nossa tarefa é só dar passagem. E renunciar a causar boa impressão, porque se a gente tiver com essa intenção, aí a gente fecha a porta para a consciência crística. É simples assim. Todo mundo pode se arriscar se quiser. E a tarefa é essa. E a hora é essa. Porque se chegou a hora de vida ou morte, é essa. Não dá mais já falava que o Chico já falava que o Brasil será o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Olha aí. Muita gente está falando isso de alguma forma, né? Isso é verdade. Ok, gente. Então, há mais alguém quer colocar alguma coisa? Porque a gente já está com 21 horas. Diga aí. Eu queria falar. Pode falar disso. Então. Fátima, é sempre uma aula muito preciosa ver você falar sobre o PETOR, com essa naturalidade, com essa forma tão fluida que você fala, que o ensinamento entra de uma forma diferente, assim, leve, e a gente realmente se sente capaz de ser um canal. Saudade de você, muito, muito grata por poder ter participado dessa palestra de Penetra, que eu nem estou no compartilhando, mas eu não gosto de perder nenhuma palestra sua, então eu estou sempre na cola. Obrigada. Eu que lhe agradeço, Dulce, por você ter vindo aqui, por a gente estar junta nesse caminho, mesmo não estando na mesma cidade, né? Você é uma fonte de inspiração para mim, dentro desse PEFOC. Né? Fico até emocionada, viu? Uhum. Eu quero agradecer também especialmente a Vânia. Vânia, você é uma pessoa que eu reconheço e honro muito a liderança. E sei de todo o potencial quando você coloca essa liderança a serviço. Eu fiquei impactada agora, Fátima. Uhum. Obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Eu, Suzana, o Gustavo e a Nete está tentando fazer esse movimento aí, para que a gente... Isso brotou, na verdade, a partir das inquietações políticas e sociais, e aí o Gustavo puxou esse cordão, e aí a gente está tentando mover, né, se movimentar
na comunidade para trazer essa consciência sociopolítica, espiritual, né? E eu acho que você, para mim, é uma luz mesmo. Acho que você me trouxe de volta quando eu estava inquieta, e assim, tenho a agradecer mesmo. Também concordo com o que o Dulce disse. Sempre que você traz as palestras, é sempre com muita lucidez, eu vejo que você mergulha nela. Então, gratidão mesmo por estar conosco nessa jornada. Eu te agradeço também, agradeço ao Gustavo, que é um puxador disso, não só aqui, lá no Ceará também, né? Ao Pedro, a Regina, a Celina, que vieram aqui, meus colegas de turma. É a Márcia que está aí contigo mascarada? Então, a você também, Márcia, obrigada por vocês estarem aqui. São meus colegas de turma, né? De formação de facilitador. Tomar um vinhozinho em homenagem a essa noite. Muito bem. Fátima. Um brinde. Vocês me escutam? Sim. Boa noite a todos, eu sou o Rafael, trabalho com a Tiziana na Somos Um. Eu não quero falar muito, ia ficar caladinho, né, assim, observando, mas para além da gratidão, eu acho que o sentimento que eu tenho hoje saio daqui, é com esse sentimento de acesso a mim mesmo. A gente considera muito fácil acessar o outro, porque a gente tá vendo o outro por fora. E, às vezes, esse acesso é um julgamento, né? E a gente se nega, muitas vezes, a acessar nossas verdades. O momento de hoje me permitiu acessar a mim, sabe? E mergulhar lá no Rafael, que está bem distante, talvez, e trazer ele para mais próximo. Então, assim, Fátima, e a todos e todas, também estou aqui de penetra, não sei, a Tice enviou o convite lá no grupo e eu resolvi vivenciar com vocês esse momento. Então, a minha gratidão, eu já vi outros momentos da Fátima e são sempre maravilhosos, assim, a gente não entende como existe uma pessoa que consegue que a gente acesse esse universo interior que todos nós temos e que a gente se veja capaz de coisas que a gente se considera incapaz. Então, eu estou um pouco emocionado porque, enfim, mas muito grato mesmo, Fátima, que a gente possa ter outros momentos desses. A Boni entrar num grupo de pé com você, viu? Obrigado. Né? Em Fortaleza tem um monte de grupo, um monte de gente boa. Ok. Fica a dica, né, Rafael? Fica a dica, Rafael. Fica a dica. Alguém mais? Suzana, muito obrigada a você, viu? Na torcida para você desistir de Brasília e voltar para o seu lugar. Olha aí, Dulce. Não pode, não. Não pode, nós não podemos liberar a Suzana daqui, não. Não, viu, se é para brigar com o Dulce, eu retiro, Suzana. Deus me livre. A gente divide a Suzana. Não, virtual dá para fazer. Dá para fazer. É sempre um grande prazer estar a serviço desse caminho, estar a serviço doando o meu conhecimento, os talentos, a disponibilidade. É tudo muito simples e a sensação que eu tenho, Fátima, é que tem um chamado de alma mesmo, né? Assim, eu desde muito jovem, muito cedo, eu me vi mergulhada na tecnologia e nos recursos tecnológicos como serviço para o ensino e aprendizado. Então, é muito bom estar nessa época, né, a serviço desse caminho, com total disponibilidade para isso, né? O meu tempo está praticamente todo a serviço de ensinar as pessoas a usar essas ferramentas. Então, é isso aí. Acho que o que você trouxe hoje, a meditação nos deu essa possibilidade, assim, de fortalecer dentro esse chamado, né? E esse chamado para sair dessa inércia, né? Que a gente se coloca diante do mal, porque parece que tá só fora, né? E aí a gente se dá conta de que é um pedacinho nosso que se expressa também. Grata. E vamos seguir, gente, vamos seguir. Próximo mês a gente tem mais lives e a gente pode, né, Gustavo, Vânia,
A Anete está aí caladinha, mas a gente entende a posição, né, dela nesse momento. O que a gente quer só dizer é que estamos juntos, né? A gente está só mediando esse processo, mas é um coletivo aqui, né, que tenta estabelecer esse diálogo e essa ponte dentro dessa comunidade, né, acreditando que a gente pode pensar diferente, mas a gente pode conversar e dialogar nessas diferenças e criar esse espaço de união e cooperação entre nós. Ok, né? Então, vamos Assina fechar. embaixo, Suzana. Ah, Gustavo, vá. Não, só isso. Pode fechar. Diga. Então, Só assinando embaixo o que a Suzana falou. Ah, tá. Fátima, quer fechar aí? Diga aí o que eu só você... queria agradecer a todos vocês por essa oportunidade, sabe? Eu me sinto muito bem de fazer isso, né? Eu tinha falado para a Vânia que esse estudo, a preparação dessa aula foi um portal para mim, né? Um portal, assim, de busca interna, até o momento que eu vi que eu estava preocupada, porque vocês não me conheciam e eu não ia fazer um belo papel. E foi na hora que eu deletei todos os slides e disse que eu ia a serviço sem ter nem slide. Aí, hoje, eu montei outros slides rapidinho. E, assim, e foi várias etapas e eu me senti muito bem de estar com vocês. E é muito bom falar desse caminho, pessoal, é muito bom. Dá uma energia danada na gente. Né? A comunicação, quando é colocada a serviço, ela é uma coisa muito nutritiva. Né? E a serviço do jeito que ela é, imperfeita, porque a perfeição não é desse plano, né? Então, vamos ver quem é que vai colaborar com a próxima palestra, né, Suzana? Pois é, as inscrições estão abertas. Muito bem. E também a possibilidade de fechar, de ter um encontro com a Fátima e a gente, né, fechar com isso seria uma coisa também legal. Vocês veem dentro de vocês, se vocês estão se sentindo essa necessidade, né? Vocês que sabem a necessidade de vocês, né? Eu estou aqui. Eu acho que é bem viável. A gente pode disponibilizar o link, e aí mais gente, né, que não pôde estar aqui hoje, em função do dia, o horário, podem assistir, e aí a gente deixa o espaço. Mas aí seria repetir, eu acho que eu tinha pensado em reunir essas mesmas pessoas para fazer os grupos, discutir os símbolos. Sim, pois é, mas aí o que eu quis dizer é que a gente pode disponibilizar essa gravação para as pessoas assistirem em outro momento, né? Quem não e aí elas aqui, vêm só se trabalhar com os símbolos, né? Isso. Elas podem fazer a meditação em casa, perfeito, Suzana, boa ideia. É ótimo. Ok, então a gente pode eu estou disponível, Suzana? agradeço a vocês, me despeço, tá? Tchau, gratidão, Fátima. Que Deus esteja manifesto em cada um de nós. Amém. Amém. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo, Fátima. Obrigada. Beijão, gratidão. Um abraço. Então. Gratidão. Tchau, tchau. Gratidão. Bom te ver, Gustavo. Oi, Deus.